A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Nós estamos na disciplina Introdução à Bíblia e esta é a quinta parte da aula dupla 6, que é a aula 11 e 12, então a segunda parte da aula 12. Nós estamos a falar acerca de três pontos importantes na compreensão do desenvolvimento do cânon, que é a Bíblia Sagrada. O primeiro ponto que nós falamos foi a inspiração, que é a preservação da revelação escrita. Depois nós falamos sobre a inerrância, que é a credibilidade da revelação escrita, ou seja, a Bíblia não pode errar, porque Deus não erra. E por último, o que nós vamos falar agora nessa parte, que é a autoridade, o poder da revelação escrita. Então guarde essas três partes da compreensão do desenvolvimento do cânon, né? Aquilo que é os livros sagrados, os 66 que compõem aquilo que nós chamamos de Bíblia, a palavra de Deus. Vamos então falar sobre a autoridade. Ela é o poder da revelação escrita, que é uma revelação particular ou especial. Jesus disse: nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então veja, aqui está em Mateus capítulo 5, verso 18, Jesus fala sobre esta questão da autoridade que a Bíblia tem. Ela tem tanta autoridade que até mesmo as palavras que foram utilizadas por Deus, aqui chega numa discussão que entra até no nível das letras, né? Então é interessante, porque aqui esse aspecto do código da Bíblia, né, no sentido de Deus utilizar até as letras para poder se revelar, pode ser aqui a base para essa discussão. Mas nós não entraremos agora nesse aspecto, apenas chamamos atenção a essa realidade hermenêutica. O fato é que é muito interessante como Jesus dá esse nível de autoridade à Bíblia, né? Até mesmo uma letra que está ali, né? E quando ele fala um i ou um tio, ele está literalmente falando sobre a questão das letras maçoréticas, né? Que foram incluídas por Esdras para poder complementar a questão da leitura, né? Ele, nesse sentido, ele então até confirma que foi autorizado por Deus, porque Jesus é Deus. Então, se ele vira e fala, né, que até mesmo aquilo que foi acrescentado ali por Esdras no Velho Testamento, antes de Jesus, para poder fazer bem a compreensão da leitura da Bíblia, né? Então, tudo isso jamais passará até que tudo se cumpra. Então, aqui é um aspecto fundamental que Jesus, sendo ele, como nós afirmamos aí, é a base fundamental da autoridade da Bíblia. Ou seja, Jesus é quem determina, porque Jesus é Deus. Quando nós falamos de Jesus, nós estamos lembrando que Jesus é Deus. Então, Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, tudo que Jesus fala é inquestionável. Não é algo que pode se falar assim, como nós falamos sobre Paulo ou Pedro, ou mesmo algum escritor do Velho Testamento, quando ele fala algo, a gente pode ainda falar assim, não, mas no contexto, ele achava isso, era uma percepção dele, mas no caso de Jesus não, porque Jesus é Deus. É claro que que Jesus contextualizou o seu discurso com a realidade que ele estava a viver com o povo de Israel, o povo daquela época, né? Mas também é claro que quando ele falou, ele tinha já em si a atuação do Espírito Santo para ele falar para nós nos dias de hoje, ou para todos os seres humanos que viessem a ter contato
com a revelação escrita que é a Bíblia. O fato é que Jesus é a base fundamental da autoridade. E sendo Jesus, que Jesus é Deus, então o que ele afirma é a autoridade suprema sobre qualquer interpretação da Bíblia. Nada, nenhuma interpretação nossa da igreja pode ir contra as palavras de Jesus. Principalmente ali, aquelas palavras que ele deu nos 4 evangelhos, quando ele estava aqui. Lá em João 10:35 diz assim: a escritura não pode falhar. Então, isso aqui amplia, não só na questão de que a escritura não erra, ela não conta uma mentira, mas é mais do que isso. Ela não só não erra, como ela não falha. Então, aquilo que ela disse que será ou que aconteceu, mas principalmente no aspecto aqui de falhar, no sentido de algo que está a ser feito, então nós vemos que a Bíblia tem essa autoridade, quando ela diz que vai, vai. Se ela diz, se você fizer isso, vai acontecer isso, é certo que vai ser. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, é claro. Então nós estamos falando sobre a autoridade que a Bíblia tem. A confirmação da inerrância e de sua autoridade como verdade absoluta é que a Bíblia não pode falhar, conforme João capítulo 10, versículo 35. Em Lucas 24:44, nós encontramos o texto que diz: e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aqui confirmamos, inclusive, a autoridade, quer dizer, Jesus está a confirmar a autoridade do Velho Testamento. Então, ele também está a olhar para o Velho Testamento e dizer, olha, lá, que é a palavra de Deus, diz acerca de mim. E tudo que aconteceu tinha que acontecer porque é a palavra de Deus, é a autoridade. Falou que vai, vai. Não vai deixar de acontecer porque tem autoridade. A autoridade no Novo Testamento, nós também incluímos a autorização de Jesus aos seus discípulos, quando, na divulgação do Evangelho, ele disse, ide, e vocês serão as minhas testemunhas, É claro que quando ele fala para os discípulos ali, ele está falando também para a igreja, quer dizer, nos inclui também, essa autoridade de ser representantes de Cristo na terra, de ser os embaixadores de Deus, aqueles que levam a mensagem, aqueles que levam as boas novas, que é o Evangelho. Evangelion é boas novas, Então, nós levamos as boas novas. Mas mais especificamente, quando se fala da questão do cânon ou da Bíblia, nós sabemos que Jesus deu aos seus discípulos uma autoridade porque eles viveram com Jesus durante aqueles 3 anos e meio que Jesus iniciou o seu ministério até a sua morte e ressurreição. Eles estiveram com Jesus, Jesus iniciou seu ministério ali aos 30 anos de idade. É até um caso bem interessante, porque é uma questão da cultura judaica, que então o sacerdote só poderia iniciar o seu ministério aos 30 anos de idade. E Jesus, então, aos 30 anos de idade, seguindo um pouco a questão do contexto histórico e cultural e tradicional de Israel, ele inicia o seu ministério aos 30 e tem 3 anos e meio ali de ministério. Durante esse período, ele chama os apóstolos, os 12, ele indica 12, mas não é só 12 que andam com Jesus, muito mais discípulos andaram durante esses 3 anos e meio com Jesus. Tanto é que quando Judas traiu e suicidou, ficaram 11, mas era necessário ser 12, por causa de uma questão bíblica e tradicional em Israel com relação ao número 12, dos 12 testemunhas, que é 6 vezes 2 também, e 6 é o número do homem, o 2 é o número do testemunho, Então a gente vê
ali nesse aspecto que tinha outros discípulos, e foram inclusive indicados dois que tinham andado com Jesus, né? Mas só depois foi escolhido um pelo Espírito Santo, porque tinha que ser um dos 12, né? Por isso que o apóstolo Paulo não pode ser um dos 12, porque ele não andou com Jesus. Então ele não é uma testemunha ali que viveu com Jesus, né? Que viu Jesus. Ele depois, ele é chamado por Deus como um apóstolo também, né? Como a própria Bíblia fala, mas já é uma outra característica. Nós não vamos entrar nessa discussão acerca do ministério apostólico. O fato é que esses 12 apóstolos, né, é que tinham uma autoridade. O caso específico de Jesus, que escreveu de Paulo, né, que escreveu a maior parte dos evangelhos, e até aquele que andou com ele, que foi Lucas, o médico, né, que é o único que não é judeu e escreveu também a Bíblia, eles foram, Paulo recebeu de Pedro na sua carta, confirmando, não, ele realmente fala a palavra de Deus. Então vamos ver, a autoridade no Novo Testamento também inclui o término da sua revelação com os seus discípulos, né? Nós estamos falando com o Apocalipse. Então, o Apocalipse, sendo parte da Bíblia, ele também tem uma autoridade. E tendo essa autoridade, ele então confirma o final da Bíblia. Veja lá em Apocalipse 22, 18 e 19, porque eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra da profecia desse livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte no livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Nós já falamos algumas vezes sobre isso, então eu não vou ficar repetindo. O fato é que nós vemos nesse verso como que esse texto ele confirma, né, o final dos escritos que são autoridade, né? Então tem inclusive nesse texto a autoridade que provém até da revelação direta de Jesus Cristo ao apóstolo João, né? Quando Jesus aparece ali na ilha de Patmos, João está preso, e aí Jesus aparece e dá a revelação do livro de Apocalipse em forma apocalíptica, né, no estilo apocalíptico, e ele escreve esse livro, né? E aí ele termina, porque depois o apóstolo João morre, né? Ele sai dali de Patmos, vai morar lá em Éfeso, e velhinho ele morre lá na cidade de Éfeso com a igreja de Éfeso, né? Mas a gente vê como é que termina a Bíblia, né? Então termina, acabou, não tem mais profecia. A profecia terminou agora. Então aqui nós vemos a autoridade que a Bíblia dá a si mesmo, a ponto de determinar o fim, né? Não há mais. Depois disso acabou, né? Quando Moisés começa, ele começa com o próprio Deus aparecendo para ele e escrevendo as tábuas. E agora nós vemos também o próprio Deus, Jesus Cristo, agora ressurreto em glória, a ponto de João cair, né, de João ficar sem entender, ver a glória de Jesus, né, porque ele já estava ressurreto e tinha subido aos céus, né, e agora Jesus aparece para ele e termina a Bíblia. Quer dizer, Deus começa a Bíblia lá com Moisés, com Deus, e a Bíblia termina com Deus, que é Jesus, a Bíblia. Então aqui nós vemos a autoridade das escrituras sagradas. Então nós terminamos a primeira parte e terminamos esses 3 pontos que nós falamos, né? Acerca da inspiração, da inerrância e da autoridade. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia na disciplina Introdução à Bíblia. E como nós sempre estamos falando nas nossas aulas, eu afirmo a você, eu declaro a você, né? Seja feliz, mas faça alguém feliz. Em nome de Jesus. Amém.